Salmo 34, verso de número 13. Diz assim o texto sagrado: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. O que temos conversado ultimamente aqui em nossa igreja, quando o pastor Rodrigo tem subido aqui nesse palco, é justamente falar sobre cristão e identidade. Temos discutido vários subtemas em cima desse tema. Então, qual é o tema principal? O tema principal é cristão e identidade. E em cima desse tema, então, temos tentado destrinchar e trazer várias vertentes, vários entendimentos, vários caminhos acerca deste tema. Ou seja, temos falado sobre subtemas. E quando eu leio o livro de Salmos, eu encontro mais uma característica daquilo que identifica-nos como cristão, que seria exatamente o que o versículo trata, o que o versículo fala, que é justamente o quesito língua. E por que eu caracterizo cristão, identidade, língua? Por que isso está associado? Porque o cristão, ele é relacional. E quando nós nos relacionamos, uma das maneiras de se relacionar é justamente a fala. E sabemos que para falar é necessário a língua. Língua essa que a Bíblia ela vai nos advertir várias vezes. Há muitos versículos dentro do livro de Provérbios, escrito pelo meu amigo Salomão, onde ele fala sobre o cuidado que devemos ter com a fala, o cuidado que devemos ter com a língua. Além de Salomão em Provérbios, ainda vamos encontrar Tiago, aquele que escreveu a carta que recebe o seu nome. Ele também nos adverte sobre este membro, sobre a língua, e automaticamente Salmos, que é onde justamente nós acabamos de ler. Interessante é que escolhi Salmos porque o livro de Salmos ele é um livro grande. Poderíamos dizer que está entre os livros maiores dentro do contexto bíblico, dentro do cânon bíblico. Além de ele ser muito grande, nós vamos encontrar 150 salmos. Isso é uma curiosidade, que estão divididos em 5 capítulos, ou 5 pergaminhos, ou 5 rolos. Então nós temos 150 salmos, divididos em 5 livros, 5 capítulos, 5 rolos, 5 pergaminhos. E estes salmos, eles são inários. Nós sabemos que o livro de Salmos, ele é um livro de cântico, ele é um inário para o judeu. Entretanto, o Salmo de número 34, ele me chama a atenção, porque o Salmo de número 34, ele é um salmo comemorativo. É como se você escolhesse dentro do Spotify ou qualquer outro stream de áudio, qualquer outro stream de música, e você escolhesse lá então uma categoria de músicas que fossem apropriadas para a festa, para comemorar. E no caso, o Salmo 34, ele é justamente isso. Ele é um hino que está comemorando, é um livro, um hino de alegria, é um hino ou o salmo de agradecimento, é um hino ou um salmo de busca pelo Senhor, é também um hino ou um salmo da consequência pela qual nós buscamos a Deus. Então, quando eu busco a Deus, há-se uma consequência natural, tem-se uma consequência natural. O fato de estar buscando Deus, caminhar com Deus, naturalmente vão acontecendo mudanças em minha vida. Então, quando leio o Salmo 34, eu percebo justamente isso. Qual é a consequência de se buscar a Deus? Quando eu leio o Salmo 34, ainda vejo nele um salmo de livramento. E poderia aqui colocar o ingrediente final, dizendo que o Salmo de número 34, ele também é uma receita, como aquela que você e eu seguimos, justamente para que aquele prato ele possa seguir, aquele bolo, aquele doce, aquele salgado, aquela comida, ela possa sair de modo perfeito. Só que não. Mesmo seguindo às vezes a receita, ainda assim não fica bom. Entretanto, quando nós olhamos para o Salmo 34, eu o caracterizo como uma receita de bolo, ou seja, ele está mostrando para nós algumas características, alguns passos que se seguirmos, nós vamos ter determinados sucessos ou a nossa vida vai ser melhor. Para que você possa ter uma ideia, dos versos de número 1 ao verso de número 3, o salmista está justamente
justamente agradecendo. Já o verso de número 4 do Salmo 34, ele mostra por que ele está agradecendo. Então vamos tentar imaginar que você está numa sala com uma pessoa e você está agradecendo. E de repente essa pessoa fala para você: mas por que você está me agradecendo? É justamente isso que acontece do 1 ao 3, agradecimento, e no verso 4, o motivo pela qual eu estou agradecendo. E por que eu estou agradecendo? Estou agradecendo porque Deus é bom. Por que eu estou agradecendo? Estou agradecendo porque Deus é bom em todo o tempo. Por que eu estou agradecendo? Estou agradecendo porque Deus me livrou. Deus livrou o nosso povo. Este é o motivo pela qual nós estamos agradecendo. Do verso de número 5 até o verso de número 10, agora nós vamos ver o salmista já mostrando o motivo do livramento. Então nós sabemos que o livramento ele é uma causa, é a causa do agradecimento. Só que o livramento também tem que ter uma causa. Me livrou do quê? Então, dos versos de número 5 até o verso de número 10, o salmista vai mostrar do que foi que Deus ele livrou. Aí nós chegamos no verso de número 11. E quando chegamos no verso de número 11, o salmista agora ele começa a fazer um convite. E o salmista no verso de número 11, então, ele pergunta mais ou menos assim: vocês querem conhecer a Deus? Quem é que aqui em nosso meio está disposto a conhecer um pouco mais desse Deus? Tenta imaginar você, entusiasmado, você animado, acabou de receber uma bênção, ganhou na Mega Sena, trocou de carro, saiu deste emprego, foi para um outro, o salário aumentou, suas vendas cresceram 200%. Tenta imaginar você, o espírito grato, está agradecendo, e você começa então a agradecer e mostrar pela qual o que você está agradecendo. De repente então você para aquele momento de agradecimento, e aí aquelas pessoas que estão te ouvindo na mesa, você pergunta para ela assim, vocês querem conhecer esse Deus que me livrou, que me deu, que fez, que aquilo outro, vocês querem conhecer? É isso que ele está fazendo no verso de número 11. E por que ele faz um convite? O verso de número 12 já nos responde. Ele faz um convite porque o salmista entende que cada ser humano carrega dentro de si o desejo de ter uma vida boa. É o que está escrito no Salmo 34, verso de número 12. Olha só o que ele diz: quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Em outras palavras, o que o salmista está dizendo é o seguinte: qual é o homem que não quer ter vida longa? Qual é o homem que não quer ver o filho dos filhos? Qual é o homem que não quer ver o filho formado? Qual é o homem que não tem desejo de mudar de casa, crescer, ter sucesso, evoluir, se desenvolver? Qual é o homem que não quer ver as pessoas, o filho, a casa, se tem tradição cristã, protestante, tradição evangélica? Qual que é que não quer ver o filho na casa do Senhor, cultuando, adorando, louvando? Qual é? Todos os homens querem viver bem, querem viver longos dias. É por esse motivo que no verso de número 11, ele faz um convite para que se conheça a Deus, porque o salmista sabe que cada um de nós queremos ter sucesso, queremos evoluir, crescer, se desenvolver. É aí então que inicia-se a receita, ou a receita de um versículo só. O verso de número 13, então ele vai demonstrar como é que você e eu podemos ter uma vida boa, uma vida evoluída, uma vida desenvolvida, uma vida melhor, uma vida talvez mais em paz, uma vida mais tranquila, uma vida sem conflitos. E é onde chegamos no verso de número 13, que nós fizemos menção, e eu faço questão de repetir, e ele diz assim: guarda a tua língua do mal, e os teus lábios de falarem o engano. E se porventura o salmista tivesse uma plateia, ou tivesse uma plateia como esta, quem sabe alguém levantaria a mão e dissesse: é só isso? E o salmista diria: se você quer
viver uma vida melhor, uma vida sem tantos conflitos, sem tantos problemas, se você quer viver uma vida em paz, se você quer ter abundância, crescimento, a fórmula secreta é essa aqui, ó. Guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falar o engano. Simples assim. Só isso. O grande problema de nós cristãos, como já disse algumas vezes aqui, parece que nós somos supersticiosos, uma superstição gospel, parece que paira dentro da igreja brasileira. Porque o grande problema de cada um de nós é que nós ficamos criando coisas para receber as dádivas de Deus. E a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, ela diz, ela demonstra que o Evangelho é puro. E é só isso aqui, ó. Ela ainda diz que todas as coisas foram criadas boas, tudo foi criado reto. O homem fez para si outras invenções. Então como é que a igreja trabalha hoje? Você quer uma vida de paz da tua família? Faça 7 dias aqui conosco. Você quer uma vida de bênção na tua casa? Porta aberta. Eu acabei de viajar para Israel e eu trouxe um souvenir. Então você compra cada souvenir desse tamanho por R$1.000. Vai estar ungido a sua casa, vai ser abençoada, terá paz. Os demônios sairão de dentro da tua casa com o souvenir que você está comprando, ungido de Israel. E o que é isto? Senão os meios que o homem cria, sendo que Deus já fez reto. O segredo está: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem o engano. E quando olhamos para a língua, poderíamos dar vários significados metafóricos acerca da língua, não só em relação a membro. E claro, a Bíblia vai tratar a língua como membro, mas a Bíblia também trata como idioma. A Bíblia também trata a língua como um instrumento, e isso nós vemos também dentro da filosofia, dentro da psicologia. Podemos usar a língua de diversas maneiras ou atribuir a ela diversas características. E como idioma, nós vamos ver que está escrito lá em Gênesis 10:5, a língua sendo usada como idioma, por estes foram repartidas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua aqui, idioma. Como membro, Tiago já nos adverte no capítulo 3, verso de número 5. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo ela incendeia. Entretanto, eu quero partir do pressuposto para a nossa reflexão da língua como sendo um instrumento. E como um instrumento, a língua ela pode ser usada para orientação pelo Espírito Santo. Em outras palavras, a minha língua, a tua língua, ela pode ser usada como orientação pelo Espírito Santo, segundo Samuel, capítulo 23, verso de número 2. Assim diz: o Espírito do Senhor falou por mim. Quem é que está falando isso? Davi, o rei Davi, o grande Davi. O Espírito do Senhor falou por mim, e a sua palavra está na minha língua. Antes de morrer, antes de findar os seus dias nessa realidade material, Davi, então, ele vai conversar, afinal de contas, ele é rei. E ele vai dar os seus últimos ensinamentos. Ele vai falar as suas últimas orientações. E Davi, então, vem e diz: o Espírito do Senhor falou sobre mim. Quando olhamos para Davi, ele foi uma estrela. Daí a expressão estrela de Davi. Pois a ideia de estrela traz a ideia de guia. A estrela serve para guiar, para iluminar em meio às trevas. Então, quem é Davi? Davi, ele é a estrela de Israel. É ele que ilumina Israel na adoração, é ele que ilumina Israel na oração, é ele o exemplo nas batalhas, é ele o exemplo de homem, é ele o modelo de pai, é ele o modelo de coração quebrantado. Davi é um exemplo inclusive de frutos do Espírito, sem que o
o Espírito Santo tenha sido derramado, como por exemplo, veja se isso não é de Deus. Há um determinado momento que Deus unge Davi através de Samuel. Ele é rei. Agora nós vamos ver que Saul ainda reina. E há determinados momentos que Deus entrega Saul na mão de Davi. E Davi não mata Saul só porque era rei. Saul estava caçando Davi. Saul queria matar Davi. Saul iria pagar um bom dinheiro para que entregasse Davi. Entretanto, naquele momento que Davi vê a oportunidade, que Deus entregou Saul em suas mãos, Davi, ele é misericordioso. Davi, ele é piedoso. Davi, ele exerce o perdão, fruto do Espírito. Ele emana ali. Davi, com todas essas características, poderíamos dizer que era um cara forte. Só que quando falamos que Davi é um cara forte, Davi não era um cara forte porque ele era o maior guerreiro de Israel. Davi não era um cara forte porque ele tinha um grande exército. Davi não era um cara forte porque ele tinha o exército ao seu lado. Davi não era um cara forte porque ele tinha a nação ao seu lado. A nação estava com Davi. A nação não estava dividida. A nação estava unida com Davi. Era um povo só. Nós temos um rei, rei Davi. E tem um povo, o povo de Israel. Havia união entre eles. Tinha-se o culto, tudo unificado em Israel. Só que Davi não é forte por causa dessas questões, ou por esses requisitos ou quesitos. Davi, ele é forte, primeiro, porque Davi, ele era um homem de oração. Davi era forte, segundo, porque ele era um adorador verdadeiro. Davi era forte, terceiro, porque ele era misericordioso com os inimigos. Davi, ele era forte, porque ele tinha um coração voltado e quebrantado a Deus. Davi era forte, porque ele guardou a língua dele, para que o Espírito Santo usasse a língua como um instrumento de orientação, não de maldição. Não de palavras torpes ou torpe, não. Palavras sadias, palavras que viessem trazer luz, palavras que viessem trazer foco. Língua como instrumento. Está aí o segredo para que você possa viver bem. A língua como instrumento, ela pode ser usada para o engano. Jó 27:4 diz: não falarão os meus lábios iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano. E quando falamos de engano, estamos falando de mentira. E ao olhar para tal expressão bíblica, expressada no livro de Jó, eu percebo o quanto tal expressão é atualizadíssima. Melhor, eu percebo o quanto a Bíblia ela é atual. Porque se existe uma época da humanidade onde vivemos engano, fake news em massa, é essa nossa era da comunicação digital, da expansão, onde todos estão ao mesmo tempo conectados, mas ao mesmo tempo também isolados. Estamos próximos uns dos outros, ao mesmo tempo que quando chegamos perto do outro não sabemos o que fazer. E dentro desta mídia, existe o que chamamos de fake, existe o que chamamos de falso. É-se usado a comunicação, e vamos usar o termo mídia para a comunicação, como a língua também é usada para a comunicação, para promover o engano em massa. Entretanto, Jó, que está se defendendo, e ele está tentando fazer jus aquilo que o próprio Deus falou dele. E o que foi que Deus falou de Jó? Jó, capítulo de número 1, verso de número 8. E disse o Senhor ao Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Engano,
é induzir ao erro. Engano é manipular o outro para o erro. Engano é controlar o outro para que o outro faça o que me apraz. Engano é tirar proveito. Engano é usar de falsidade. E aí então vem Jó, e ele diz, no capítulo 27, verso de número 3, a minha língua não. Enquanto as mídias podem manipular em massa, enganar em massa, enquanto eu tenho a oportunidade também de manipular nas vendas, enganar também nas vendas, lançar um fake news, enquanto eu posso também enganar, eu não. É o que disse Jó, e ele diz, enquanto em mim, no verso 3 do capítulo 27, enquanto em mim houver alento, ou seja, enquanto eu tiver vida, enquanto o sopro de Deus estiver nas minhas narinas, enquanto eu estiver respirando, não falarão os meus lábios iniquidade, e nem a minha língua pronunciará engano. Língua como instrumento. Então, pastor, você está falando para mim para que eu pare de fazer campanha? É. Alto e claro em bom som. Para com isso. Você não é judeu. Judeu faz campanha. Você é brasileiro. Judeus trabalham com meritocracia. Você é cristão. Tudo que recebemos é pela graça. Tudo que recebemos é por misericórdia. Entretanto, se você quiser paz na tua casa, guarde a tua língua. Quer que a tua empresa cresça? Refreie a tua língua. Não trabalhe com o engano. Isso é muito simples. Eu precisava de uma outra coisa aí, pastor. O evangelho é simples e não serve para tu. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo é simples. É puro, não tem grandes ornamentos e não precisa de chamar atenção. Jesus deixou bem claro que o evangelho do reino de Deus é como o grão da mostarda. Ele cresce naturalmente como um vegetal e ele é até que desprezível. 21 pessoas que chegaram em Lagoinha, São Miguel Paulista, e agora nós somos mais de 300. Cresce devagar. Imperceptível, não precisa fazer alarde. A única estrela que tem que brilhar em nosso meio é Jesus Cristo, e a nossa língua tem que exaltar o nome dEle. A nossa língua tem que apontar para Ele, não aponta para outra coisa. O evangelho não fala de mim, o evangelho fala de Deus que me buscou, e não eu que encontrei Deus, mas Deus que me encontrou. Um miserável, sujo, imundo, que ele resolveu deixar as 99 lá e vir atrás de mim. É disso que se trata o evangelho. E é isso que a minha boca ela tem que falar. A língua como um instrumento, ela revela o que somos por dentro. Por isso, tome cuidado, que como diz o ditado popular, o peixe morre pela boca. Tome cuidado para você não revelar quem você é. E no livro de Salmos, Salmo 5, verso 9 diz, porque não há retidão na boca deles. As suas entranhas são verdadeiras maldades. A sua garganta é um sepulcro aberto. Lisonjeiam com a sua língua. Em cima desse versículo, eu lanço uma pergunta. Quer conhecer alguém? Passe um tempo com esse alguém. E deixa esse alguém falar. Porque Jesus deixou bem claro em Mateus capítulo 12, verso de número 34. Pois da abundância daquilo que tem no coração, é o que fala a boca. É por isso, meus irmãos, que o que entra não contamina o homem,
Mas o que sai contamina o homem. E Jesus disse isso por quê? Porque eu vou exteriorizar o que sou aqui dentro. Logo, se sou puro, eu transfiro a pureza. Se sou impuro, eu também transfiro esta impureza com as minhas atitudes e com as minhas palavras. É o que disse Jesus em Marcos capítulo 7, verso de número 18. Assim também vós estáis sem entendimento. Jesus está dando uma nos apóstolos, porque os apóstolos não entendiam muito bem as parábolas, e Jesus tinha que desenhar, e chega uma hora que você se irrita de explicar, e Jesus é mestre. Então eles perguntaram de novo: eu não entendi isso, pode esclarecer de novo aí a parábola? Aí Jesus falou assim: vocês não têm cérebro não? Aí tem irmão que fica chateado, né, se pregar alguma coisa mais dura aqui na nossa era. E Jesus virou para os apóstolos: vocês não têm entendimento não? O QI de vocês está batendo em quanto? 3, 2, 1? Aí Jesus continua: não compreendeis que tudo o que de fora entra no homem não pode contaminar o homem? Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração do homem saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, a maldade, o engano, a dissimulação, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro, e eles contaminam o homem. Então, quer conhecer alguém? Chame para um café e deixa a pessoa falar. Você não precisa fazer muita coisa. A pessoa falando, ela vai se autocondenar. Ela vai mostrar o que está dentro dela. Deixa ela falar. A língua como instrumento, ela pode ser usada para gerar saúde. Salomão, meu amigo, em Provérbios 12, 18 diz: há alguns que falam como espada penetrante, mas a língua dos sábios é saúde. E quando eu olho para esse versículo, eu percebo que aquele ditado popular que diz que palavras não doem, é mentira. Esse ditado, ele é mentira. Palavras doem. E parafraseando Salomão, não só doem, mas elas funcionam como espadas penetrantes. Em outras palavras, as palavras que saem de nossos lábios e são formadas pela língua, elas podem cortar. Elas podem dilacerar a alma, as emoções e os sentimentos. Ela pode ofuscar, estrangular e asfixiar sonhos. Ela pode sim rasgar membros. Ela pode destruir sonhos. Ela pode sim provocar uma dor afina dentro de cada um de nós. As palavras, sim, elas machucam. Elas são como espadas. Entretanto, Salomão diz que a língua do sábio deve funcionar como saúde. E a pergunta é: como é que eu posso gerar saúde através da minha língua? E eu acredito que um fator simples que podemos usar para gerar saúde é o aconselhamento. Quantas fatalidades são evitadas por causa de um conselho colocado no momento certo? Sobre a orientação do Espírito Santo, como falou o rei Davi. Quantos problemas podem ser evitados através de um simples conselho? Além do conselho, como é que podemos gerar saúde? Incentivando. Quantas pessoas elas avançam na vida social, na vida familiar, na vida financeira, simplesmente porque receberam um incentivo. Um simples incentivo. Alguém acreditou em mim. Além de mim mesmo, alguém me ama.
Além de mim mesmo, alguém me colocou para frente, alguém me colocou para cima, alguém me viu. Um simples incentivo pode gerar saúde na vida de uma pessoa. Eu gosto da versão em português desse mesmo versículo que usa o termo palrador. Quando Salomão diz assim: palrador, cujas palavras ferem como espadas penetrantes. E o que é o palrador? É aquele que fala o tempo inteiro. Eu não sei se você conhece pessoas assim. Se você ficar 7 dias com ele em viagem, ele tem assunto os 7 dias. E se tu não sair do ambiente, ele não para de falar. É o palrador. Chega a sangrar os ouvidos. E se tu voltar para o ambiente que a pessoa... Ele continua falando. O palrador é aquele que sempre tem uma história. Suponhamos que estamos sentados numa mesa e o assunto é política. Aí estamos conversando sobre a política e ele conta uma história em cima do assunto. De repente, não sei como ou por onde, mas de modo natural, a conversa ela muda de assunto. Agora não é mais a política, agora é a briga de Israel com o Hamas. E ele tem uma história sobre guerra para contar. De repente, troca-se de novo o disco e você vê uma outra faixa, agora é outro assunto, agora já é futebol, o Premier, vamos falar aqui de outra coisa, e ele tem um assunto também para falar. Quando entra no assunto igreja, ele também tem histórias para contar sobre aquilo. Este é o palrador. A característica de um palrador não é só falar muito, mas é falar sobre tudo como se entendesse de tudo, como se perito fosse em todas as áreas. E ele coloca as expressões dele como se sendo absolutas, verdadeiras e concretas, deixando você até intimidado de falar um pouco mais. Eu não sei se tu conhece alguém assim. Entretanto, este palrador erra muito porque fala muito. Então Salomão, meu amigo, vem de novo brilhar. E ele diz em Provérbios 10, 19, na multidão de palavras não falta erro. Quer errar bastante? Fala bastante. Quer ter confusão? Fale mais. E não sou eu que estou falando, não. É Salomão, na multidão de palavras não falta erro. Mas o que modera os lábios, este é sábio. A língua, como instrumento, ela pode também gerar vida. Salomão, em Provérbios 18, 21, escreve: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá dos seus frutos. Para Salomão, a língua não gera somente saúde, bem-estar, ela também gera vida. Porque assim como as palavras, elas podem ferir e machucar, as palavras também podem matar. E quando nós falamos alguma coisa que chegou a matar, psicologicamente, emocionalmente, sentimentalmente, não sei, alguém, nós vimos a besteira que fizemos, que falamos, então a gente tenta agora trabalhar para tentar reconquistar. E todas as vezes que eu tento reconquistar, eu percebo que a pessoa com a qual eu não deveria ter falado o que falei, ou como falei, está afastado e já não é mais a mesma coisa, o clima já não é mais o mesmo, há uma dificuldade na hora da reconquista, e é natural, porque morreu. Ressuscitar não é fácil. Diria que é impossível. Reerguer, reconstruir, reformar, é difícil. Então vem Salomão de novo e dá um conselho para quem quer ouvir. Porque o ditado popular diz
que se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Mas como é gratuito, então ninguém acata. Mas se gerasse um sacrifício para que você viesse pagar, você faria jus àquele conselho, porque você pagou. Saiu do teu bolso, você teve que se apertar para fazer aquela mensalidade. Como o conselho é gratuito, ninguém presta atenção. Por que não se dá crédito à palavra de Deus? Porque está aqui, livre, gratuito. Não melhora, não muda de vida, porque não quer, porque a palavra está clara aqui. E Salomão então vem e escreve, brilhando de novo, mostrando a sua sabedoria divina. E ele escreve no capítulo 18, verso de número 19. O irmão ofendido, a mulher ofendida, o marido ofendido, o filho ofendido, o amigo ofendido, todo mundo que está ofendido, que foi morto por palavras mal colocadas. Esse aí é muito mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Você ganha a guerra contra Israel, mas não ganha o coração de uma pessoa ofendida. A vida e morte estão no poder da língua. Qual você vai escolher? O que adianta fazer 21 dias, 12 dias, 7 dias, jejum e tantas outras coisas se a língua não é controlada? E desculpa a minha expressão, eu coloco entre aspas, mas no bom sentido, e por favor não me interprete mal, se a língua não é domesticada. Domesticar no sentido de controle. Que adianta ir porque eu subo o monte? Ai, que igreja fria, desta parede preta. Ninguém sobe ao monte lá, e ninguém dá um tapinha e bate o pé. Ai, que igreja gelada. Que adianta se a língua não cabe na boca? Se julga todo mundo. Se mede a pessoa de cima a baixo. A pessoa chegou, o teu olhinho faz assim, ó. E faz a leitura da pessoa. No outro dia, viu fulano, viu Beltrano, como é que ele pode ir para a igreja daquele jeito? Para que tu vai para a igreja? Para ser fiscal? Se quiser, eu pego uma prancheta e te dou na mão. Se for para ser fiscal? Ou quem te deu o direito de fiscalizar a vida do outro, a intenção do outro, o coração do outro? Quem? Quem te colocou como juiz? Quem te deu esse direito? Se você quer crescer, o salmista deu a receita: guarda a tua língua, guarda a tua língua, controla a tua língua. Então eu te aconselho, antes de falar, aperte a tecla pause. Todo videogame, todo jogo tem a tecla pause. Até nos streams, a Netflix tem a tecla pause. Você vai no banheiro, vai pegar uma água, vai fazer uma pipoca, vai fazer alguma coisa, você não quer perder aquilo ali, você fala, pausa aí que eu já venho. E puf, pausou. Com a língua, com as palavras são a mesma coisa. Antes de falar, aperte a tecla pause. Porque depois que falou, não tem volta. Segundo, conselho que eu te dou antes de falar: se autoavalie. Está nervoso? Está melancólico? Está triste? Pois se tu está nervoso, você vai falar toda a verdade, que você julga como verdade, e você vai chutar o pau da barraca. Mas se tu está melancólico, você vai se tornar vítima, e vai agir com vitimismo, e vai se autodefender. Então, como você está? Se autoavalie. Princípio socrático: conheça-te a ti mesmo. Eu prefiro conhecer o outro no Instagram do que a mim. Conheça-te a ti mesmo. Como disse Jesus, que adianta tu querer tirar o cisco pó que está lá no olho do outro, se no teu tem um paralelepípedo?
Olhe para você. Então se autoavalie antes de falar. Terceiro, leve em consideração o que Jesus disse, e isto é sério. Mateus 12:37, porque por tuas palavras será justificado. Eu não sei se tu gravou isso aí, se tu salvou. Porque por tuas palavras será justificado, e por tuas palavras será condenado. Isso é sério. E por último, eu te aconselho a orar como orou o salmista. Senhor, coloca um anjo na porta dos meus lábios para que eu não peque contra ti. Essa tem que ser a nossa oração. E eu oro para que sejamos sábios e usemos a nossa língua com sabedoria, com prudência, com vigilância. A usemos para gerar vida, a usemos para gerar saúde. A usemos para edificar, para curar, para libertar. A usemos como um instrumento do Espírito Santo para aconselhar, incentivar e orientar. Eu oro para que a nossa casa tenha paz. E tenha paz porque nós resolvemos frear a nossa língua. Que Deus vos abençoe.